Olá a todos, é com muito prazer, temos hoje a convidada Daniela Coelho, a nossa primeira conferência sobre neuropsicologia e neurocirurgia. Eu tenho uma satisfação imensa e meu muito obrigado, Daniela, por ter aceito. Daniela, que é neuropsicóloga, e nós vamos falar em 3 tópicos principais na nossa conferência de hoje. O primeiro tópico, nós vamos falar sobre a introdução da neuropsicologia, quais as suas influências. Depois detalhar um pouco mais sobre as doenças e como é que essa influenciação e de como a neuropsicologia pode nos ajudar. E finalizar um pouco com as perspectivas futuras e o que essas perspectivas podem trazer de benefício nas especialidades em comum. Então, muito obrigado, Daniela. Eu que agradeço, né, o convite. É um prazer partilhar um pouco aqui da minha prática com você. Eu vejo como um grande marco, né, integrar esses saberes, porque quem ganha sempre é o paciente. E eu gostaria já de agradecer a todas as pessoas que mandaram suas perguntas. Nós selecionamos algumas, porque foram muitas, né, Dani? Então, nós selecionamos várias perguntas. Nós selecionamos as principais perguntas para gerar um raciocínio e dar uma geral na especialidade e na formação do neuropsicólogo também. Exatamente, tiveram algumas perguntas que se repetiram, né? Então, tendo em vista essas que se repetiram, a gente preparou aqui um pouquinho do material para você. Nós, como neurocirurgiões, nós temos, em algumas doenças, diversas dificuldades, né? Nós sabemos hoje que a neurocirurgia, de forma geral, do ponto de vista de doenças mais críticas, nós temos a parte de vascular que nós temos os cavernomas, as MAVs, os aneurismas. Nós temos um caminho grande dentro dos tumores, dentre eles benignos e malignos. Nos idosos, nós já temos HPN. Temos também um universo completo de TCE, que pega pacientes desde pacientes leves, moderados, pacientes graves, neurocríticos. E temos dentro da área da vascular também, mais uma área específica, que são os AVCs, que são os AVCs isquêmicos e os hemorrágicos, né? Destaco essas doenças aí como as principais. Nós sabemos, né, Daniela, que existem imensas dificuldades no tratamento e no reconhecimento. Então, eu vejo uma grande importância de uma equipe multidisciplinar, e eu destaco a neuropsicologia, como uma forma de nos sustentar do ponto de vista de análises para esse paciente. Hoje, corriqueiramente, nós temos as tomografias, nós temos as ressonâncias, exames de imagem, que nos dá características anatômicas, vamos dizer assim. Mas fica um pouco obscuro para nós da especialidade um pouco sobre as características neurofuncionais, como é que esse paciente está na sua funcionalidade, né? Então, com esse imenso prazer, eu queria já te fazer uma das primeiras perguntas que as pessoas deixaram para nós, você falar um pouquinho como é a especialidade em neuropsicologia e quando, por exemplo, um neurocirurgião pode indicar uma análise neuropsicológica. Perfeito. Então, a neuropsicologia, ela é a especialidade que analisa a correlação do cérebro com o comportamento. Então, você já deu aí como exemplo, nós temos a ressonância, nós temos a angiografia, nós temos tractografia, que mostra o quê? A foto do cérebro. O que a neuropsicologia vai fazer? Ela vai entender como é que esse cérebro funciona, né? Então, esse estudo, ele é feito de forma muito minuciosa, né? O cérebro, claro, ele não funciona em caixinhas, a gente vai entender todas as redes, né? É muito comum a gente achar que cada região faz uma certa coisa. A gente sabe hoje que não é muito bem assim, né? Não é muito bem assim, existe a predominância. E, didaticamente, isso é importante, né? De entender as áreas de predominância. Mas a neuropsicologia, ela vai estudar isso, vai entender como que esse indivíduo funciona, vai traçar um perfil neuropsicológico, ver quais são as habilidades desse indivíduo, quais são as dificuldades desse indivíduo, as forças e as fraquezas, para poder dar um tratamento mais assertivo e de mais qualidade, né? E de forma conjunta aí com... Antes da gente passar para as indicações, que é uma próxima pergunta, como é que é a formação do neuropsicólogo? Quantos anos precisa para ter essa formação? E o que aprende-se a mais, vamos colocar assim, especificamente na neuro, né? Certo. Então, a neuropsicologia, ela é uma especialidade, né? Ela é reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia. Existem cursos de pós-graduação.
Existe a prova também de títulos pelo Conselho Federal de Psicologia. Eu fiz um caminho um pouco diferente. Eu fui começar com a neuropsicologia desde 2010, como aluna pesquisadora no grupo de pesquisa da USP de Bauru. E comecei lá em 2010, de lá já fui estudando um pouco mais, porque na minha época não existia na graduação a disciplina de neuropsicologia, então foi como pesquisa. Depois disso eu fiz a residência em neurologia e neurocirurgia, depois mestrado, doutorado. Eu vejo como qualquer outra profissão, principalmente na área da saúde, que a gente tem que estar sempre, né, sempre estudando, sempre renovando. Então eu fiz a residência e depois eu fiz prova de título, né? Fiz mestrado, doutorado. Então a formação ela é contínua do neuropsicólogo. Mas existem os cursos de pós-graduação. Eu fiz um caminho um pouquinho diferente, né? E o que a gente aprende, né, na neuropsicologia? Tem que entender de neuroanatomia, psicometria. Eu falava muito eu fui preceptora da residência aqui, né, na Universidade Federal de São Paulo, eu falava muito para os meus residentes. O neuropsicólogo, antes de tudo, ele tem que ser psicólogo. Né? Não é só ir lá, aplicar o teste no paciente, então você tem que entender de emoção, de personalidade, entender como que o paciente chega para você, para daí então você poder fazer uma avaliação psicológica, fazer as indicações, reabilitações. Não sei se eu respondi a pergunta. Perfeito, Dani. Essa resposta foi muito interessante, é a dúvida de bastante pessoas que nos mandou. Mas agora falando assim, já para o neurocirurgião que nos assiste. Então, quando indicar um teste, quando indicar uma avaliação neuropsicológica, em qual situação na sua prática que você vê que isso faz a diferença? Olha, agora mais do que nunca, a partir das pesquisas, né, dos avanços aí da neuropsicologia junto com a neurocirurgia, mais do que nunca desde o da avaliação pré-cirúrgica, intraoperatório e pós-cirúrgico. Então, ela ocorre nesses 3 momentos. A avaliação pré-cirúrgica, então, por exemplo, para casos de aneurisma, MAVE, cavernoma, casos de moia-moia, inclusive para até ajudar na indicação de uma revascularização. Então, a gente pode pensar nisso mais como um pré, para caracterizar o perfil cognitivo do paciente. Será que já existe alguma alteração cognitiva que ela não é perceptível no exame de rastreio ou numa entrevista clínica, né? Os testes, eles são sensíveis, então a gente consegue identificar algumas alterações não perceptíveis a olho nu, vamos dizer dessa forma. E aí no intraoperatório, né, que é importante para controle das funções cognitivas, e no pós-operatório. Né? Existem também as lesão encefálica adquirida, né? Então, por exemplo, TCE, um AVC, que não tem como a gente fazer uma avaliação pré, mas a gente consegue caracterizar o perfil cognitivo do pós, para poder indicar uma indicação de reabilitação, se for o caso, estimulação cognitiva. E falando um pouco já da avaliação, como é que seria essa avaliação do neuropsicólogo? O examinador, a parte emocional, como é que isso é avaliado? Então, como eu já disse, o psicólogo, antes de tudo, o neuropsicólogo tem que ser o psicólogo, né? Então, desde o momento que o paciente entra no seu consultório, vamos colocar numa condição fora do hospital, ou mesmo no hospital, quando você chega na enfermaria para ver um paciente, como é que esse paciente está, né? Como é que está o pensamento dele, agregado de curso, forma, conteúdos normais. Né? Então, a gente vê desde que o paciente entra. Então, observação, existem a anamnese para a gente entender toda a condição clínica desse paciente. E nessa anamnese, normalmente tem algumas perguntas para a gente tentar identificar alguma disfunção de alguma função que às vezes não é perceptível no dia a dia. Né? Então, perguntas específicas, por exemplo, troca palavras, tem dificuldade para encontrar palavras, conta um caso mais de uma vez e não se recorda, e a gente já vai pensando nas funções. Então, anamnese, aí existem as baterias neuropsicológicas, que elas são indicadas mais para o ambiente clínico, no ambiente hospitalar. Existe uma outra forma de avaliação, são baterias breves, né? Então, bateria de testes, entrevistas, questionários, uma análise ecológica. A família é muito importante também. Então, a gente pega todo esse compilado de informações para entender cada função cognitiva desse paciente, para entender o funcionamento dele, e, como eu disse, as forças e as fraquezas, né, para a gente poder
trabalhar de forma multiprofissional. Como é que o colega neurocirurgião, por exemplo, ele diferencia uma avaliação, por exemplo, no hospital, e no hospital um paciente que tem condições de responder, tá, com consciência, aquele neurocrítico, e o paciente da clínica privada, por exemplo? Excelente pergunta. No hospital, existem as indicações, né, de avaliação neuropsicológica. Primeiro que no hospital a gente tem vários contextos, né, primário, secundário e terciário. O neuropsicólogo pode estar inserido em todos esses contextos. Essa foi uma das perguntas também do pessoal. Vamos colocar aí do paciente neurocrítico. Paciente numa UTI, um paciente em agitação, um paciente com HSA, Fischer 2, 3, que está um pouco confuso, torporoso, não é indicado uma avaliação psicológica. Um paciente com dor, também não é indicado. Um paciente que está com uma cefaleia de forte intensidade, por mais que ele esteja orientado, não é indicado avaliação neuropsicológica, porque se o paciente está com um nível atencional mais rebaixado, se ele está com uma dor, os resultados não vão ser fidedignos. Então, a avaliação neuropsicológica é indicada com o paciente que está com Glasgow bom, né, ele está orientado. Pode até mesmo ser o paciente que esteja numa UTI, que esteja com risco, de repente, de um ressangramento, se ele já tem, sei lá, uma MAVE, alguma outra condição mais estável, é indicado a avaliação. E aí, com essas baterias, né, muito breves, mas, e tarefas também, né, que são possíveis de ser aplicadas, né, nesse ambiente. E é muito válido porque, a partir desses resultados, a gente vai discutir com o neurocirurgião, olha, dá para a gente observar mais que o paciente está com um comprometimento um pouco mais de linguagem do que mais para a área do cálculo. Então, dá para a gente, até mesmo para discutir com a indicação cirúrgica, como que vai ser a abordagem que eles vão fazer, qual que vai ser a via a ser utilizada, né? Então, assim, a neuropsicologia, ela pode ajudar a entender um pouco mais, né? A entender um pouco mais e deixar bem estilizado. Assim, acho que cada paciente é um paciente, né? Eu acho que não dá pra gente colocar tudo, todos os pacientes que têm uma lesão frontal vão apresentar isso. Não, cada paciente é único. A gente tem que avaliar, né? Com todo esse cuidado, e a gente tem que ter essa troca para o melhor tratamento do paciente. A gente entender direitinho para... Essa avaliação no hospital ela é importantíssima, né? Porque nós sabemos que existem diversas doenças, como eu já disse, e que isso faz diversas alterações. E que a mesma doença, em pacientes diferentes, a mesma lesão, nós sabemos que tem comportamentos diferentes, envolvimentos arteriais, anatômicos distintos, né? Vamos dizer assim, e repercussões únicas também. Então, essa avaliação, para saber naquele indivíduo o que tem de características diferentes, é fundamental, né? E já partindo para o paciente na clínica, como é que é a sua prática na clínica desses pacientes? Bom, na clínica já funciona de uma forma diferente, a gente pode aplicar baterias mais extensas, né? Esses pacientes, normalmente chegam ou por uma indicação pré-cirúrgica, né, que o neurocirurgião precisa entender aí qual que é o perfil neuropsicológico, qual que é o basal desse paciente, né, até para fazer um controle pós, por exemplo, no caso das malformações arteriovenosas, né, normalmente a MAVE, ela pode gerar algum efeito de roubo de fluxo, ou pelo tamanho, por massa, né, nós temos poucos estudos sobre isso, nós publicamos um aqui na Universidade Federal de São Paulo, né, junto com o professor Félix Chadá, e o que nós descobrimos? A MAVE, todos os pacientes, mesmo que a MAVE não rompeu, essa MAVE ela pode gerar alguma alteração cognitiva, mesmo que sutil. Então, é importante a gente fazer o pré para fazer um controle pós, para ver se vai melhorar, se vai ficar igual, como é que esse paciente vai se comportar, e como que ele vai voltar, né, para as atividades dele, para o estudo, né, para a faculdade, para o trabalho, né. Então, no consultório, são as baterias mais extensas, a gente tem a participação, no hospital também tem a participação da família, né, a gente consegue pegar mais dados, por exemplo, mais dados ecológicos também, então é uma avaliação que acaba sendo feita, às vezes, em mais de um dia, né, para a gente fazer de uma forma mais tranquila. Uma dúvida que o pessoal trouxe aqui para nós é em relação às doenças, né? Que tipo de doenças
pode acontecer do ponto de vista de alterações, né? Então, começar para a parte de vascular. Você começou falando de MAV, nós sabemos que MAV é uma tumefação, né, que tem uma diferenciação entre artérias e veias e que elas crescem de uma forma que vai comprimindo o cérebro, roubando fluxo por alterações dessa forma. Então, fale um pouquinho específico sobre a sua experiência com MAV. Então, vamos lá. A malformação arteriovenosa, né, mais conhecida como MAV, é novelado de veias e artérias, né. Eu já avaliei mais de 300 pessoas com MAV, né? A gente tem aqui o primeiro ambulatório de MAV aqui do Brasil, aqui na Universidade Federal de São Paulo. E dependendo do grau da MAV, né? Do tamanho da MAV, da localização, a gente pode esperar alguns resultados. Dependendo também do tipo, se ela é de baixo fluxo, se ela é de alto fluxo, né? Então, assim, cada paciente possui uma MAV, possui uma angioarquitetura específica e vai possuir um funcionamento específico. Normalmente, essas pessoas, assim, muitas delas não percebem, né, que pode ter algum tipo de alteração ali, por exemplo, a gente tem vários tipos de atenção, né, atenção dividida, concentrada, alternada. Então, pode ser que o paciente tenha alguma dificuldade, alguma alteração da atenção, que desvia um pouquinho do que é esperado para a idade, escolaridade daquele paciente, né, dentro de uma amostra normativa. E pode ser que esse paciente não tenha. Então, assim, não existe uma fórmula mágica, né? Cada um possui uma arquitetura, mas o que a gente sabe, a partir dos estudos, e existe alguma alteração, mesmo nas MAVs não rotas, as MAVs não romperam, né? Com as MAVs rotas também, a gente tem alteração. Mas a minha experiência é essa. Esses pacientes, muitas vezes, é visto como uma característica da pessoa. Ele sempre foi meio esquecido, né? E pode ter algum efeito da MAV. É o rótulo, né? Às vezes aquele paciente fica estigmatizado e, na verdade, já pode ter algumas alterações subclínicas. E por isso que é importante a gente caracterizar, porque o paciente também não é aquela alteração subclínica, né? Ele tem muitas forças. Normalmente, os pacientes têm muitas habilidades e pode ter uma outra dificuldade. E o que a gente vai fazer a partir desses resultados, né? O que a gente vai fazer conhecendo essas habilidades, essas forças, essas fraquezas? Eu acho que é aí que a gente entra, um trabalho em conjunto com o neurocirurgião. A gente otimizar esse tratamento do paciente, percebe? E nós sabemos que a MAV, ela rouba fluxo, isso faz características únicas, né, da MAV. Agora, já falando um pouco dos aneurismas, ela, em tese, ela não rouba esse fluxo que a MAV rouba, mas nós sabemos que existe uma fraqueza essa vascular, e que forma uma saculação, vamos colocar assim, né? E essa saculação em diferentes territórios tem diferentes maneiras e manejos, né? Vamos colocar assim. Já na sua experiência do aneurisma, o que se espera no paciente? Como é que é essa avaliação do aneurisma, por exemplo? Então, assim, a avaliação neuropsicológica, né, ela pode ser feita, do aneurisma pode ser feita tanto no consultório quanto no hospital, né, como da MAV também. Vamos falar do aneurisma não roto, aneurisma que não rompeu. Já existem estudos dizendo que aneurisma de circulação anterior, né, então lá pela carótida, não tão pela irrigação da vertebral, eles podem gerar alguma alteração de função executiva. Então, existem meta-análises, existem estudos que podem, né, que as pessoas que têm aneurisma pode ter alteração de função executiva. Mas depende de muita variável. O tamanho do aneurisma, o formato do aneurisma, né, pode ser que a pessoa tenha e pode ser que a pessoa não tenha. Mas nesses estudos de circulação anterior, eles indicam que o paciente pode ter alteração de função executiva. O que é isso? Alteração executiva pode ser memória operacional, que é a capacidade de manipulação da informação, planejamento, velocidade de processamento, né? Então, tudo isso está relacionado à função executiva, e esses pacientes com aneurisma, eles podem ter alguma alteração, pode não ser uma alteração exacerbada, mas pode existir ali um desvio padrão, alguma coisa, né, que a gente já consegue identificar a partir da avaliação neuropsicológica. Falando um pouco agora de cavernomas, ele teria de diferença de um tumor, por exemplo, ou ele comportaria como se fosse um tumor? Como é que funciona do ponto de vista de avaliação? Na realidade, eu acompanho, né, já acompanhei alguns casos, principalmente de awake, cavernoma e de tumor.
os cavernomas, eles não são tão enraizados quanto um tumor, né? Então, eu vejo um pouco menos de comprometimento cognitivo quando o paciente tem um cavernoma comparado a um tumor. Eu estou falando de experiência clínica, não estou baseando em nenhum estudo aqui, estou falando do que eu tenho observado na prática, tá? A gente pode até analisar isso depois, mas... E também variar um pouco. Será que esse cavernoma sangrou? Será que esse cavernoma não sangrou? Se ele sangrou, pode ser que seja um pouquinho... Isso é fundamental, né? Alteração, né? Então... Nossa, Dani, perfeito. Eu estou aprendendo muita coisa aqui nessa primeira conferência, né? Vamos colocar assim, porque é muito esclarecedor. É minha primeira conferência. Porque muitos colegas não sabem sobre esses assuntos, né? Então isso acaba que chegar essa palavra, chegar essa informação e difundir um pouco a neuropsicologia, ela é muito importante. Dani, falando agora dos tumores, qual que é a sua experiência a respeito dos tumores cerebrais? Certo. No caso dos tumores, é feita a avaliação pré-operatória, no intraoperatório, no pós-operatório. A minha experiência mais com tumores de baixo grau, né, não acompanho tanto tumores de alto grau, né? Na época que eu era preceptora, até orientava uns alunos, mas atualmente é mais tumores de baixo grau, né? Onde existe a UEI. Olha, nossa, acabou a bateria aqui, tudo bem. Deixa isso eu acontece. Acontece, né? Mas enquanto isso, existe uma pergunta que o pessoal sempre pergunta a respeito da HPN no idoso. HPN que nós chamamos que é a hidrocefalia de pressão normal, nós sabemos que tem várias alterações cognitivas nesse paciente, né? Ele começa com a tríade clássica, nós sabemos que é a confusão mental, a paraparesia e a incontinência urinária, mas nós sabemos que também é uma idade que também tem as demências, né? Então nós sabemos que existe o protocolo, o TEP-teste, que nós fazemos como neurocirurgião, mas a neuropsicologia ela engrandece muito com a sua avaliação, inclusive para nos avaliarmos pré, pós-operatório, enfim. Como é que é a sua experiência com HPN? Assim, que resultado que você gostaria de falar aí para os colegas que estão nos assistindo, para os alunos, algumas nuances desse sentido? Uma boa pergunta. Bom, então o HPN, né, tem essa tríade, né, que você já comentou, tem alteração de marcha, alteração cognitiva, né, alteração do controle de esfíncter. Eu acompanhei de alguns casos de HPN. A avaliação do HPN, ela é feita no pré, para entender como que é o funcionamento do cognitivo, né, como você bem disse, é uma pessoa que é idosa, né, bem nas fases das demências. Então, é super importante a avaliação neuropsicológica pré, para a gente identificar se já há algum declínio cognitivo leve que não está relacionado ao HPN, se tem algo que pareça uma demência vascular, uma demência frontotemporal, um Alzheimer. Então, é super importante porque a gente vai pegar todos esses dados em anamnese, na avaliação, né? Depois de caracterizado o perfil cognitivo do paciente, é feito o protocolo no hospital. E aí nós verificamos, né, se esse paciente ele melhora da memória, das funções executivas, né? E aí esse paciente melhorando, não tendo nenhum histórico de demência, não tendo nada que indique que ele pode estar com algum outro tipo de doença, que cada um tem, né, suas características. Aí é feito, né, todo o processo, todo o protocolo do HPN, e a gente acompanha esse paciente no pós também. Depois de 3 meses, esse paciente ele é reavaliado, né, 6 meses, 1 ano, para ele ficar de forma segura aí. Um outro grupo de pacientes que eu acho interessante comentarmos é o traumatismo crânioencefálico, né? Nós sabemos que existem os TCEs leves, existem aqueles graves que se recuperam e que trazem problemas cognitivos, né? Como é que é a sua experiência nos TCEs? Como é que é os resultados que você tem nas avaliações? Assim, o que você vê que já avançou nos últimos tempos e que a avaliação neuropsicológica ela traz uma informação extra para nós? Então, a TCE pode ocorrer em qualquer idade, né? Então, a gente pode ter criança que tem TCE, adulto, idoso, né? Nós bem sabemos aí... E a grande questão é que limita a questão da funcionalidade, né? Aquela pessoa que é jovem, ativa para o trabalho, ela tem problemas cognitivos nisso, né? Então, a gente vê o impacto social que isso causa, né? A avaliação neuropsicológica ela é fundamental no sentido de entender também como é que esse indivíduo está funcionando. Então, é feito toda a avaliação neuropsicológica, é caracterizado todo o comportamento desse paciente junto à família. Por que é importante isso? Vamos supor, o indivíduo ele tem um TCE,
um TCE que pode ter sido até mesmo leve, mas esse indivíduo começa com alterações comportamentais. Vou dar um exemplo, o neurocirurgião, não é o seu caso, não é o nosso caso aqui. O neurocirurgião cuidou de um paciente que teve TCE, não indicou esse paciente para fazer uma avaliação neuropsicológica pós, e depois de uns dias essa família chega em consulta para vocês, ele alterou o comportamento, ele está com problema no trabalho, está com problema com a família. Muitas vezes não é porque a pessoa mudou o comportamento porque ela quer, mas porque ela teve uma lesão ali, né, a partir do TCE. E a avaliação neuropsicológica ela vai ajudar para entender o que gerou de alteração nesse paciente, né? O que está desviante de um comportamento esperado para a amostra normativa daquele paciente. Não só isso, não só no teste. O que essa família traz para mim, que podem ser alterações comportamentais que estão dentro de um padrão de TCE. Então, por exemplo, normalmente esses pacientes eles têm uma lesão que é mais frontal, né? Então, vamos pensar em acidente de carro, que é um dos mais prevalentes, né? Esse paciente ele pode ter alteração de controle inibitório, então esse paciente pode começar a comprar mais, esse paciente ele pode... o controle inibitório pode alterar o humor desse paciente também, né? Então ficar um pouco mais agressivo, é porque ele quer estar agressivo ou porque ele teve uma lesão. Então, trabalhar isso muito junto, isso de forma multiprofissional, isso com a família, porque é fundamental, porque às vezes muitas famílias, né, acabam em conflitos e tudo mais por conta de um comportamento que alterou, mas não é porque a pessoa quer, né? Então, e até mesmo para essa pessoa voltar com segurança para o trabalho. Às vezes o paciente está com uma alteração de memória operacional ou com uma capacidade de planejamento prejudicada. Como é que ela vai fazer para trabalhar? Como é que ela vai fazer para cumprir prazo? E tem uma outra coisa da lesão encefálica adquirida, né? Esse paciente ele pode apresentar fadiga. Então, ele pode ficar mais cansado. Pode ser algo que não seja aparente, mas ele pode, não só por causa da lesão, né? Mas por conta de uma questão mais de energia mesmo, metabólica. Mas não desempenhar aquelas atividades que normalmente ele desempenhava, né? Então, esse reconhecimento eu vejo que é importante, porque faz com que a gente pegue as fraquezas, trabalhe as fraquezas, numa tentativa de recuperação desse paciente a longo prazo, né? Isso, recuperação do que for possível recuperar. Eu digo assim, normalmente a gente faz a avaliação dos pacientes depois de 3 meses, 6 meses, 1 ano, né? Vai acompanhando, mas cérebro não tem prazo de validade. A gente sabe das questões de neuroplasticidade, né? Que na criança é alto, no adulto já vai chegando no platô, idoso cai um pouquinho, né? Mas eu vejo que cérebro não tem prazo de validade. Então tem coisas que esse paciente pode ser que não recupere, mas a gente consegue adaptar, achar recursos compensatórios junto com a família, num trabalho integrado, multiprofissional, para que ele tenha um bom desempenho no trabalho, no estudo. Sobre esse assunto, eu tenho até que contar uma história aqui, Dani. Recentemente eu tive uma senhorinha que ela teve uma queda da própria altura e teve um hematoma frontal. Esse hematoma reabsorveu e ela era muito amorosa, ela era muito carinhosa com a família, ela era aquela avózona, né? Só que depois disso ela teve infecção, ficou muito tempo internado no hospital, teve todo aquele problema, 92 dias internado, né? Internada. Então ela foi para casa e precisou ser inserida na família. Então ela era pós-traqueostomia, pós-UTI. Então, ela ficou totalmente agressiva, começou a falar palavrões, começou a alterar esse comportamento. Então, todo o trabalho neuropsicológico, reconhecimento dessas alterações e mostrar para a família que isso ela não está fazendo por gosto, e sim é uma região localizatória específica e que nós podemos associar com medicamentos, associar com as terapias, né, para tentar amenizar isso. Uma grande pergunta que os pacientes me fazem, e isso até na neurocirurgia e tudo mais, doutor, isso pode ficar sequela? A gente vai nessa questão de neuroplasticidade, né, que nós sabemos que existe, mas não sabemos como isso funciona ainda está muita coisa em estudo praticamente, mas acho que o grande reconhecimento das áreas funcionais e nós colocarmos isso como se fosse um raio-x da nossa neurocognição, vamos colocar desse sentido, isso faz com que nós identificamos os pontos necessários para trabalhar e nós trabalharmos isso, né? Então eu vejo que no TCE, já falando um pouco aí do AVC também,
que são regiões topográficas específicas e que nós sabemos que temos lados dominantes, não dominantes, e que isso faz muita diferença no que nós vamos desempenhar. Eu tive um caso de um AVC muito extenso na área da fala direita e o paciente não teve nada, porque justamente a gente sabe que existem regiões específicas em que o lado dominante é a esquerda e que por mais que a gente programa isso, né, que esquerda é dominante, nós sabemos que também existem diferentes áreas, né, que também podem fazer as funções. Isso é muito característico. Uma coisa que o pessoal perguntou muito, Dani, a respeito das idades. Nós sabemos que temos diferença nas avaliações na criança, no adulto, no idoso. Nós já falamos de diversas doenças, né? Mas agora falando um pouco das crianças. A partir de que ano que inicia as avaliações, caso ele tiver uma doença, né? Neurocirúrgico, tumor, alguma situação nesse aspecto. E depois, rapidinho, eu queria que você falasse um pouco da avaliação do TDAH e tudo mais. Com relação a... Só As pegando crianças. um pouquinho o gancho da localização, né, que você havia comentado, como eu já disse, acho que no início, né, o cérebro ele não funciona em caixinhas, mas a gente pensa em predominância, então, frontal, a gente tem diversas síndromes que podem ser frontais, né, do lobo temporal, parietal, mas o cérebro, ele não funciona em caixinhas. Tem até um estudo que eu acho que a gente pode até indicar para quem tiver interesse, chama o erro de Broca, né, que é do professor Dufault. Eu gosto muito desse artigo porque ele remete muito a isso, né, Ótimo. sobre a gente pensar na predominância, né, e não pensar só nas caixinhas, né, claro, as caixinhas nos ajudam de forma didática. Mas com relação às idades, né, criança, a gente tem as alterações do desenvolvimento, onde a neuropsicologia entra. A avaliação neuropsicológica de pré-escolar, ela existe, a gente tem instrumentos específicos para isso. A avaliação neuropsicológica do desenvolvimento, teve até uma pergunta da doutora Gisele, que ela perguntou sobre crânioestenose, né? Então, nós temos, quando o paciente é bebê, não é indicada a avaliação neuropsicológica, é a avaliação do desenvolvimento. Então, para Cruzon, Apert, quando eu estava lá na USP de Bauru, no Hospital de Reabilitação e Anomalias Craniofaciais, a gente tinha diversas síndromes, então, Treacher-Collins, Pierre-Robin, né, e eram feitas avaliações do desenvolvimento para os bebês, e a partir de 7 anos, a avaliação neuropsicológica formal, para identificar qual que é o perfil cognitivo daquele paciente e como que vai ser traçado um plano de reabilitação. Com relação às dificuldades de aprendizagem, a neuropsicologia é muito ampla, né, então, eu trabalho com neuropsicologia hospitalar, neuropsicologia clínica com lesão encefálica adquirida, mas existem os neuropsicólogos que acabam trabalhando um pouco mais com as dificuldades de aprendizagem. Então, a avaliação nas dificuldades de aprendizagem, ela vai ampliar ainda mais as informações. Então, o neuropsicólogo ele vai precisar de informações da escola, né? Ele vai precisar trabalhar com esses pais. Não é só avaliação neuropsicológica, a testagem para o TDAH. Não é assim. Como eu disse, a avaliação vai desde a anamnese, do comportamento, qual que é a dinâmica familiar da qual aquela criança está inserida. Isso eu vejo que é um grande mito, né? As pessoas querem assim, eu quero o diagnóstico, eu quero escrito isso. Então, assim, é uma compra... O screening ali já é TDAH, não é TDAH, não é por aí, a gente precisa entender o todo. Qual que é a dinâmica familiar? Como se fosse uma tomografia, né? Entrou, saiu, tem TDAH sim ou não, né? E não é assim. E não é só, todo existem várias características clínicas, né? E a avaliação neuropsicológica, ela vai fundamentar aí a partir das alterações atencionais e de funções executivas, específico nesse caso do TDAH. Criança tem AVC também, criança tem TCE. Eu já atendi diversos casos de AVC infantil, e nesses casos a gente faz a avaliação neuropsicológica do paciente, e depois a gente tem que entrar em contato com a escola, articular muito bem com a escola, com os pais, para que esse paciente tenha um bom desenvolvimento aí no período escolar e depois para a vida. E eu vejo que a criança, nós temos que ter a avaliação do pedagogo, né, da família estar inserida, do próprio neuropsicólogo e do especialista, né, também para ajudar com medicações, ajudar no tratamento da doença. E uma equipe max que é multidisciplinar, né? Teria que ser uma multidisciplinar plus, né? Vamos colocar assim. Teve uma pergunta também da Milena, psicopedagoga de Bauru, que ela falou justamente disso. Como que funciona, né, a avaliação neuropsicológica para criança?
é isso, precisa esse trabalho integrado. Então, o psicopedagogo, o fonoaudiólogo, né, o neurocirurgião aí, num primeiro momento, aí o neuropsicólogo e toda essa equipe multiprofissional visando um bom desempenho do paciente, uma boa adaptação, qualidade de vida. Caminhando já pelas idades, né, nós sabemos que também tem os adultos e os idosos que também podem participar aí da avaliação neuropsicológica. A gente sabe que os idosos já têm um peso das demências, das doenças neurodegenerativas. E na sua prática, como é que é a diferença das duas, entre adulto e idoso? Assim, o que você vê de nuances que quem está nos assistindo pode ter essa diferenciação? Então, a avaliação do idoso, ela acaba, assim, como eu disse, né, antes de tudo, o neuropsicólogo precisa ser o psicólogo, né? Precisa entender o todo, né, que está acontecendo. O todo, das questões emocionais, as questões que ele está inserido, entender de todo esse ciclo vital. O idoso pode ser que ele canse um pouco mais do que uma pessoa adulta. É claro, na avaliação neuropsicológica, a gente precisa estar atento muito a isso, ao nível de engajamento do paciente. Não dá para fazer uma avaliação de 3 horas seguidas. Não, você faz 1 hora, depois combina num outro período, num outro dia, né? Então, assim, a avaliação neuropsicológica, me perguntam muito sobre isso. Tem muito neurocirurgião que fala, eu não vou mandar para o neuropsicólogo, você não vai fazer uma avaliação de 10 horas com o meu paciente. Não é por aí. Entregar um relatório de 40 páginas, né? De 40 páginas, então, isso eu acho que é uma coisa importante da gente falar aqui, né? Então, no contexto hospitalar, a avaliação, a gente já tem instrumentos para responder o que é necessário no ambiente hospitalar, né? Então, e a gente pode avaliar esse paciente no hospital no mesmo dia, em diferentes períodos, né? Para a gente pegar um nível de engajamento adequado. E aí, no caso do idoso, a mesma coisa, né? A gente pode fazer uma avaliação, né? E ter um prazo para poder responder o que é necessário. Eu não sei, você quer repetir a pergunta? Eu te respondi? Porque, olha, minha memória operacional tá... Não, tá ótimo, Dani. Tá oscilando. Falando um pouco sobre a parte anatômica, eu vejo que na neurocirurgia nós temos bastante esse aprimoramento, né? Então, nós temos os laboratórios, nós temos a questão dos aprendizados anatômicos. E para a neuropsicologia, o que você vê de diferencial, do ponto de vista da especialidade, o aprendizado anatômico e funcional das regiões e das artérias, das veias? Então, o que você vê de diferencial nisso, assim, para o profissional? Não é muito ensinado sobre artérias e veias, e não é uma neuroanatomia muito avançada nos cursos que eu observo, né? Mas é importante, tá? Eu vou dizer que um neuropsicólogo que entende de neuroanatomia, ele vai conseguir discutir de forma mais pormenorizada, de forma multiprofissionalmente, e também vai ajudar, vai apurar esse raciocínio neuropsicológico. Então, eu vejo como muito importante essa formação. Não é só pensar frontal, temporal, occipital, o cérebro vai muito além disso. A gente tem que entender. Eu acho, ao meu ver, tá? O neuropsicólogo precisaria minimamente entender de fascículos, né? Saber o que é um fascículo arqueado, um fascículo uncinado, quanto que aquilo, quais são as redes que vão interferir ali, né? Porque, vamos supor, chega um paciente no seu consultório, teve uma alteração. Ele teve um AVC de artéria cerebral média. Aí eu já pensei, o que eu posso esperar de um AVC de artéria cerebral média? Eu já sei que a artéria cerebral média, ela já está mais pertinho ali do temporal, que ela é uma artéria grande, que eu posso esperar um pouco mais de comprometimento, né? Diferente de um paciente que chega para mim, o paciente teve uma alteração ele teve um aneurisma de artéria comunicante anterior. Então, eu já penso, eu preciso investigar. Claro, eu faço a bateria completa e depois eu penso, eu posso investigar um pouco mais de função executiva pela localização. Então, assim, torna-se uma coisa muito mais pormenorizada e cuidadosa. Eu vejo dessa forma. Porque quando a gente pega, por exemplo, um AVC de artéria cerebral média, tem segmentos, tem localizações diferentes, né? Tem ramos próprios. Então, quando você fala assim, artéria cerebral média, e pega só uma artéria por si só,
fica uma coisa muito macroscópica, né? Enquanto você, por exemplo, quando um neuropsicólogo que entende anatomia, pega um exame de ressonância, por exemplo, um exame tomográfico, e analisa que sub-região é essa que foi acometida, que subartéria é essa que tem um aneurisma, que segmento que é, eu acredito que fica muito mais bem apurado até o entendimento daquelas alterações, né? Que artéria, por exemplo, que vai para o núcleo da base, por exemplo, que justifica uma hemiplegia, uma hemiparesia, é fundamental. Sim, e isso é muito importante, né? É claro, ninguém aqui vai virar neurocirurgião, ninguém aqui vai virar neurologista e nem neuroradiologista, mas a gente precisa entender minimamente para poder discutir, para poder entender e para poder oferecer um tratamento de qualidade para o paciente. Eu vejo muito dessa forma. Isso é uma curiosidade bastante partindo para um outro tópico agora, Dani, está anotado aqui de uma das perguntas, é sobre a cirurgia acordada, né? Porque tem uma grande mídia, o pessoal vê na televisão, tocando violão, fazendo aquelas coisas. Isso está desenvolvendo bastante, né? Mas existe essa parte teatral, né, que acontece também, mas nós sabemos que existe as suas indicações, as suas funcionalidades e uma forma protocolar das coisas acontecerem, né? Então, assim, como é que é a sua experiência do Awake? O que você tem de experiência nessa área? E quais os prós e contras assim, que você vê nesse tipo de cirurgia? Então, vamos lá. Eu comecei com acompanhando a Awake, a cirurgia do paciente acordado, em 2014 para 2015, 2014 para 2015. Procurei profissionais na área, aqui no Brasil, e não encontrei. Alguns que eu encontrei e outros profissionais, né, não só da neuropsicologia, falavam, vai lá e conversa com o paciente. E não é possível só ir lá e conversar com o paciente e mostrar a figura. E aí eu fui atrás, né? Encontrei guidelines, um guideline japonês, outro da Groenlândia. Fui pesquisando, encontrei guidelines, entrei em contato também com o Dufo, né? Um colega me colocou em contato com ele lá, eu conversei com os neuropsicólogos lá de Montpellier, lá na França, e aí eles foram me orientando. Existe protocolo, avaliação neuropsicológica pré, ela é fundamental. Perfeito. Por quê? Se não houver avaliação neuropsicológica pré, pode chegar na hora da cirurgia e você ter falso positivo, ter falso negativo e cometer erros ali na hora da exerese do tumor, na hora da retirada do tumor. Rastreio adianta antes substitui a avaliação neuropsicológica pré? Não substitui porque ele não é tão sensível. Então, a avaliação neuropsicológica pré é fundamental porque ela vai me guiar na hora da cirurgia. Né? Então, até para se avaliar se esse paciente tem condição de ter esse tipo de cirurgia, né? Porque às vezes, se deixar para fazer, por exemplo, durante a cirurgia, essa triagem não vai ser feita, né? Então você acaba tendo aquele transtorno todo daquela logística e chega no momento, aquilo não consegue ter a execução que precisa, né? Perfeito. A avaliação neuropsicológica ela vai entrar aí também. Muito bem lembrado. Então, a avaliação neuropsicológica ela não vai falar só da função cognitiva. Será que esse paciente ele tem uma baixa velocidade de processamento? Será que esse paciente tem uma alteração de linguagem? Não, a gente vai ver todos os aspectos emocionais. Tendência à ansiedade, a depressão. Existe todo... Eu me reuni com algumas pessoas, né, para tentar montar um grupo de estudos e pesquisas aqui no Brasil com relação a isso, para a gente otimizar esse tipo de tratamento. Tem até 2 colegas, né, muito animados, a Thaís e o François, lá do Rio de Janeiro. Então, agora a gente aproveita a tecnologia, né, para poder fazer essas discussões. Enfim, eles têm sido muito prazerosas e, assim, a gente tem crescido bastante nisso. Então, assim, a avaliação, ela precisa ser feita de forma cuidadosa dos aspectos emocionais. Esse paciente, se ele tiver uma alteração, por exemplo, se ele tiver uma tendência à ansiedade, será que ele vai dar conta de fazer essa cirurgia acordado? Será que esse paciente tem, de repente, uma tendência a transtorno de estresse pós-traumático? Imagina, esse paciente faz a cirurgia acordada e depois da cirurgia ele desenvolve um TEPT. Então, o preparo ele é muito importante. Então, avaliação neuropsicológica pré, avaliação neuropsicológica dessas funções emocionais, o preparo do paciente é de extrema importância. Então, falar para o paciente, olha, você vai ficar nessa posição, vai poder fazer isso, não vai poder fazer isso, né? Então, orientar.
incentivar também, isso tem nos guidelines, né, internacionais, o papel do neuropsicólogo ali para manejar isso. Então, o que é manejar isso? Olha, eu tô aqui com você, lembra que nós fizemos no treino, a gente vai fazer isso agora, né? E é um grande desafio, porque assim, tem que funcionar como uma orquestra. Então, o neuropsicólogo tem que conversar com o neurofisiologista, com o anestesista, o contato o tempo todo com o neurocirurgião, né? Então tem que funcionar como uma orquestra e o paciente tem que estar preparado para aquilo, né? Então aí que o neuropsicólogo vai entrar, a avaliação, o preparo durante a cirurgia também. E aí que entra aquela questão, lembra que eu comentei, né, sobre a gente entender sobre neuroanatomia, entender sobre os fascículos. Então o neurocirurgião vai falar assim, estou perto do fascículo uncinado, ou estou perto do fascículo arqueado. A gente sabe que não funciona em caixinhas, mas a gente sabe que existe a predominância, né? Então o que eu vou fazer de tarefa quando ele estiver perto de um fascículo arqueado, por exemplo? Eu vou fazer uma tarefa de repetição. Então eu tenho que entender de neuroanatomia para isso. Às vezes eu olho para o neurocirurgião, às vezes está tão concentrado que às vezes ele não consegue responder. Então ele está falando alguma coisa aqui, eu estou olhando no neuronavegador também para entender o que está acontecendo e para poder fazer de forma segura e bem detalhada, né? De uma forma bem específica. Eu respondi essa pergunta. Eu sempre porque é tanto assunto, a gente fica empolgado. Te empolga muito. Eu tô aqui, é fantástico, todas as explicações, aprendi muito hoje, Dani. E a gente poderia ficar aqui a tarde toda fazendo esse talk, né? Pra gente discutir vários pontos e várias perguntas. Mas em detrimento do tempo, para nós finalizarmos já, eu gostaria de saber um pouco sobre as suas pesquisas, o que tem avançado, quais as perspectivas futuras, o que você tem visto que lá em 2015, quando você começou, e o que hoje já está bem diferente, o que você já vê que isso avançou. Então, fala um pouquinho para nós, até para aqueles psicólogos que querem e têm interesse de neuropsicologia, o que eles vão encontrar pela frente em termos de perspectivas dos estudos, né? E também fala um pouco, eu conheço você através das pesquisas, dos trabalhos que você está publicando, então fala um pouquinho sobre os mais importantes para o pessoal entender o que isso está em termos de highlights aí da neuropsicologia. Perfeito. Bom, então, com relação à pesquisa, nós temos a linha de neuropsicologia vascular aqui na Universidade Federal de São Paulo. Nós temos pesquisas com MAVE, que assim, é a minha menina dos olhos, né? Porque é visto como uma doença rara, mas aqui no ambulatório a gente vê 10 pacientes por segunda-feira, então esses pacientes, eles precisam ser cuidados. Existe muita gente, né, que tem MAVE. Então, nós temos pesquisas com MAVE, pesquisas com moia-moia, que a gente identifica o pré, o pós. A gente tem muitos casos, né? Nós temos uma série de casos aí demonstrando a melhora após a encéfalo duro, arteriocinangiose, as técnicas aí de revascularização. Nós estamos com trabalhos também, os aneurismas sempre, né? Aneurisma não roto, então a gente está estudando um pouquinho mais também dos aneurismas. E a Wake, né? A Wake é algo que começamos aí num grupo de estudo e pesquisa desde o ano passado, e a gente quer cada vez mais integrar essa parte de pesquisa com a parte prática, né? Para a gente fazer um trabalho cuidadoso, né? O que é baseado em evidências e o que esse paciente vai se beneficiar. Então, assim, eu vejo como futuro essa integração, né? Da neurocirurgia. Essa multidisciplinar, né? Um trabalho multidisciplinar, multiprofissional, sempre baseados aí em evidências e procurando aí paciente, a qualidade de vida do paciente. O neuropsicólogo nunca pode esquecer disso, né? Ser psicólogo antes de tudo, né? Para poder manejar, para poder acolher esse paciente, entender quem que é esse paciente, até para ele ter uma adesão, e que depois quem vai se beneficiar é ele, né? E desse nosso trabalho de profissional, quem se beneficia é só o paciente, né? Então, se a gente tem uma avaliação pré, né, de um aneurisma não roto, ou mesmo de um tumor, e a gente consegue dar um segmento para esse paciente, né? Quem se beneficia vai ser, enfim, não é sempre o paciente. Então, a gente tem que pensar sempre neles em primeiro lugar. Tem mais alguma questão? Acho que é isso, né, Dani? Vamos agradecer, né, a todas as perguntas que os colegas, os neuropsicólogos, estudantes, os residentes enviaram para nós. Acho que nós conduzimos aqui um panorama geral, nós não esgotamos temas, né, já deixamos aí salientado isso. Nós
procuramos atingir todas as perguntas, de certa forma, trazer aqui uma noção geral da especialidade e que cada vez mais ela está integrada com a neurocirurgia, do ponto de vista cirúrgico, né? Não só anteriormente com uma parte clínica, como era feito, mas agora esse avanço na parte cirúrgica e nos dando elementos mais funcionais do que está acontecendo com o paciente, e essa abordagem pré, durante, pós-operatória, e nós reconhecemos quem é esse paciente crítico que não tem condições de fazer avaliação, acho fundamental também, né? E principalmente para comparar os nossos resultados, porque a avaliação, por exemplo, do Mini-Mental, a avaliação do exame físico-neurológico, no meu ponto de vista, ele é um pouco limitado nesse sentido, aspecto de que faltam algumas informações e pode dar falsos positivos, falsos negativos de algumas certas situações, e que nós sabemos que neuro é muito detalhe, é muito a sensibilidade de alguns exames. E com a avaliação neuropsicológica, eu consigo fazer um detalhamento maior daquelas alterações e comparar, né, o resultado do meu cirúrgico antes e depois. Às vezes, se eu conseguir melhorar, por exemplo, uma questão da memória operacional, poxa, isso já é um avanço muito grande naquela vida daquele paciente. E se eu pego, quantifico e coloco isso para ele e mostro quanto isso melhorou, ele não vai chegar para mim como um cirurgião e falar assim, não melhorei nada, continuei dessa... Não, eu mostro, está aqui a avaliação, você melhorou nisso, nesse aspecto, a sua falha continua nesse, mas que eram alterações prévias, que para isso nós precisamos de iniciar a partir de agora um tratamento cognitivo nessa situação. Se é uma criança, tem uma avaliação do pedagogo, tem uma avaliação de outros multiprofissionais, né? Então, é uma avaliação complexa. Então, eu deixo aí meu muito obrigado mesmo por esse convite, eu fiquei muito agradecido e deixo um abraço para todos. Eu agradeço novamente o convite, né? Foi muito bom bater esse papo aqui com você. Pela primeira vez aqui, me rendi às redes sociais. Agradecer também aos alunos que mandaram as perguntas, alunos, ex-alunos, pacientes. Espero que a gente tenha conseguido responder aí o que vocês enviaram. A gente ficou super contente com o número de perguntas, algumas até se repetiram, né? Que a gente conseguiu trazer aqui. Mas é isso, muito obrigada, foi super prazeroso, aprendi bastante. Foi muito agradável. Foi muito agradável. E para finalizar, Dani, um minuto final das suas considerações, uma mensagem final para os alunos, para os residentes e até para os colegas que estão nos assistindo, e aí nós já finalizamos a nossa apresentação. Uma mensagem final? Eu acho que é isso, né? Buscar melhorar sempre, estudar sempre, né, para oferecer o melhor para o paciente. Não basta só, como eu disse, da neuroanatomia. Eu acho que só conhecer o que é frontal, temporal. Imagina você vai para uma situação dessas, né, onde o paciente questiona, olha, eu tive um aneurisma de artéria comunicante posterior. Você pensa, ficar com cara de paisagem, né? Não, vamos estudar, vamos entender exatamente o que está acontecendo, né? Correlacionar com o nosso saber, com a neuropsicologia, com essa correlação, estrutura cerebral, função, né? Eu acho que é por aí. E buscar sempre basear em evidências. Isso, né? É fundamental, né? Ainda mais no contexto vivido hoje. Novos estudos e para o futuro. É isso aí. Muito obrigado. Desejo a todos, agradeço a atenção. Até a próxima.